Sim, alô, alô, tá tudo prontinho, você tá esperando, né? Olha, você não perde por esperar, porque essa história do Valdir com a Nica é espetacular. A gente não pode esquecer do Ravel, hein? O Ravel é muito importante, mas muito, muito importante nessa história. Então a gente vai pro capítulo agora de número 4. Gente, é um livro. Eu já, inclusive, entrei em contato com o Valdir, com o senhor Valdir, e falei para ele: Valdir, o livro está pronto. Lança, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, porque a história é linda. E vocês me ajudam a julgar com as suas opiniões, o que é sempre muito importante para quem também nos escreve. Obrigado por tudo, viu, amigo Valdir? E por ter confiado esse livro lindo ao nosso programa. A gente vai para o 4º capítulo hoje. Se você está gostando mesmo da história, está como incentivo aqui para o nosso canal, seja membro, se torne membro aqui do canal. Eu sei que muita gente era membro, mas de repente, por um probleminha que houve, deixou de ser. Então volte a ser membro agora, porque o YouTube fica satisfeitíssimo com essa tua opção. Isso reforça também o nosso canal. Fico esperando você. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho. Isso para mim também tem uma importância ímpar. Ô Paulinho, e esse telefone que você deixa assim, bem do lado esquerdo da capinha do seu vídeo, da famosa thumbnail? Bom, esse é o nosso WhatsApp, por onde você pode emitir sua opinião, pode gravar, mandar sua opinião. E tem gente que grava até a história. Às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever e mandar pelo e-mail, então ela grava a história. Lógico que se a história for assim tão longa quanto essa história linda do meu querido Valdir, tem que ser escrita, porque isso aqui é um livro, né? Mas se você tem uma história assim, menor, pode narrá-la através sim, do WhatsApp. E esse telefone também é uma chave Pix aqui do canal. Se você quiser apoiar o canal, dar aquela força pro canal, nós agradecemos do fundo da alma. Isso posto, eu digo a você de casa, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o capítulo incrível dessa história aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Foi quando eu pedi pro Ravel que me fizesse um grande favor. Mais um, na verdade. Eu precisava de uma ligação da Nica. Eu queria ouvir dela, queria falar com ela, planejar com ela o que eu já havia ensaiado na minha cabeça e já tinha tanto tempo. 10 meses, mais de 10 meses passados eu havia feito aquele ensaio todo. Eu pedi pro Ravel. Ele me ouviu com atenção ao telefone quando eu fiz o pedido, mas ele fez silêncio do outro lado da linha. Segundos se passaram e deram até a impressão de serem minutos. Para mim, eu tive essa impressão. Lógico que não era isso, mas depois ele falou: calma, Valdir, calma. Olha, pode ser que hoje, agora à tarde, não dê mais tempo de ligar, como de fato não vai dar. Mas amanhã de manhã, por volta de umas 10 horas da manhã, a gente vai sair, vai até o centro da cidade. Aqui eu digo ir até o centro, já que o circo está armado do outro lado da rodovia e bem longe do centro. E ela já conversou comigo. Ela precisa comprar umas coisinhas para nenê numa farmácia. E você sabe, tem que ser no centro da cidade, não tem outro jeito. A gente combinou isso desde ontem. E é de lá, de algum telefone ali do centro, de repente o centro telefônico mesmo, que ela vai ligar para você. Portanto, fique atento. Que horas? Foi o que eu disse para você, às 10 horas da manhã.
Eu respondi para ele que tudo bem. Nós nos despedimos. Eu agradeci demais aquela ligação e tudo o que nós tínhamos conversado. E fiz com a certeza de que tudo o que eu tinha conversado com ele ficaria entre nós. O peito já estava cheio de uma ansiedade que mal cabia em mim. E eu fui caminhando devagar até o meu quarto daquele hotel. O hotel era na cidade do Rio de Janeiro, mas um hotel simples, beira de estrada, limpo, é verdade, e silencioso, gostoso. Era muito usado por caminhoneiros. Era um hotel modesto, à altura do bolso de um caminhoneiro, mas um lugar muito decente. Ali, cada segundo era um século para mim. Cada barulho de telefone ecoava como um anúncio do meu próprio destino. Aquela noite eu tive muita dificuldade para dormir. Eu dormi pouquíssimo aquela noite. Na verdade, eu passei a noite muito mais em claro do que conseguindo dormir. Fiquei, num período, até, na verdade, assim, sentado na cama, sabe? Olhando para a parede e repassando cada lembrança do tempo com a Nica. A gargalhada dela no trailer do circo, os pés miúdos, delicados, ao mesmo tempo também judiado, porque eram pés de uma equilibrista, que ao mesmo tempo também era bailarina. E me lembrava dos pés dela descalços sobre a cama do trailer, sempre coberta com uma colcha de crochê. A cicatriz pequena na sobrancelha esquerda, que ela me havia dito que era consequência de uma queda sofrida sobre o cabo de aço que lhe feriu a pele, fazendo sangrar muito. E me lembrava do nosso beijo. Como é que eu ia esquecer aquele beijo? O beijo que havia mudado tudo na minha vida. Na manhã seguinte, quando deu 9h30 da manhã, eu já estava na recepção. Pedi um café que esfriou inteiro na xícara enquanto meus olhos estavam colados no balcão. A recepcionista, uma senhora chamada Dona Hilda, ela me olhava de vez em quando com aquele sorriso cúmplice de que estava entendendo assim a minha ansiedade. E quando deu 10h10 da manhã, a Dona Hilda se levantou da cadeira, olhou para mim e disse com a voz que parecia voz até de novela: "Seu Valdir, ligação para o senhor na cabine número 3. Eu não respondi. Eu levantei feito um raio e atravessei o saguão, entrei na cabine 3, fechei a porta de vidro com a mão trêmula e tirei o fone do gancho. Alô? E do outro lado a voz que era tão pretendida, a voz que me devolveu a alma. Valdir? Aquele nome dito naquela entonação eu já não ouvia havia quase um ano, mas eu reconheceria até mesmo no meio de um pesadelo. Era a voz da Nica, e ela estava ali, do outro lado da linha, atravessando quilômetros e abismos só para me dizer o que meu coração implorava por ouvir. Anica, meu Deus, Anica, que saudade, Anica. Anica, meu Deus, você tá bem? Eu tô aqui, Valdir, do meu jeito, do jeito que a vida permite, mas tô viva. E você? Anica, eu tô tentando, vivendo de saudade, de lembrança, e agora dessa esperança que renasceu. Eu pensei em você todos os dias, Anica, todos os dias. Anica, você sabe tudo que aconteceu comigo, né? Sei. E me disse o Ravel que você está, graças a Deus, totalmente recuperado. Sim, é verdade. Depois desse primeiro contato entre nós, houve um silêncio. Só a respiração. E depois ela disse: Valdir, olha, eu também nunca deixei de pensar em você. E não deixei de pensar em você nem um dia.
E não estou falando isso por impulso, nem por emoção. É porque é verdade. Meu coração ficou com você, ficou contigo. E então eu ouvi um som frágil, pequeno, do outro lado da linha. Ouvi um resmunguinho miúdo, como de passarinho querendo comida. Meus olhos se encheram. Esse barulhinho que eu estou escutando, esse som, é ela, Anica. A Anica ria baixinho, emocionada, e disse-me: É sim, é a Elisa. Ela está aqui comigo, está aqui no meu colo. Está com um mês de nascida, sabe, Valdir? Agora mesmo mamou e está sonhando, eu acho. E fica fazendo esses barulhinhos lindos. Ela é linda. Elisa, eu repeti o nome. Elisa, como quem pronuncia uma oração, eu repeti o nome. Ela respirou fundo. Ela tem os olhos claros e bem arregalados, grandes. A testa dela é alta, é a sua. A testa, o nariz é igual ao seu, Valdir. Ela tem o seu jeito de olhar, sabe, de olhar o mundo, sério e doce ao mesmo tempo. Eu olho para ela e é como eu olhasse para você outra vez, Valdir. Eu me calei. Eu não conseguia falar nada. Eu só chorava em silêncio, encostado no vidro da cabine telefônica do hotel. Valdir, ela disse com a voz trêmula, eu tenho certeza comigo. Certeza que ela é sua filha. Não fiz exame, nem conta, nem cálculo. Mas uma mãe sente, sabe? Uma mãe sabe do que o corpo é feito, do que o amor deixou dentro da gente. E ela é tua. A Elisa é tua filha. Tua de todo jeito. E as lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu tentasse esconder. E pela respiração dela, da Anica do outro lado, eu sabia que ela também chorava. Ficamos um tempo assim em silêncio, por um instante. Um silêncio pesado de verdade, cheio de sentimento e de história. E foi então que, com a voz baixa, controlada, mais firme, eu disse o que eu ensaiei por dizer havia meses. Na verdade, 10 meses. Anica, o que eu vou te falar é muito sério. Você quer fugir comigo? Houve um silêncio. Anica, você me escutou? Você quer deixar tudo para trás? O Boris, o circo, o medo, o grito preso na garganta. Você quer fugir comigo, Anica? Eu não tenho muito. Eu tenho o meu caminhão, eu tenho a minha casa lá em Leme, eu tenho os meus braços, a minha vontade de trabalhar e de cuidar de você e da nossa filha. Mas tudo que eu tenho é teu, Anica. Tudo. Vem comigo. Vem e a gente encontrará um canto, planta, raiz. A gente vai construir, a gente vai criar a Elisa com dignidade. Vamos recomeçar. Como a gente quis, como a gente sempre sonhou. Foge comigo, Anica. E do outro lado da linha ouvi o soluço contido dela. E depois a frase mais bonita que eu já escutei na vida. Valdir, você não imagina, eu esperei por esse convite desde o dia que você partiu, Valdir. Só não sabia se ainda teria o direito de aceitar. O direito é todo seu, meu amor. Sempre foi. E agora é chegada a hora, Anica. A hora de escrever a nossa história, do jeito que a gente quer e merece. Do outro lado da linha, a Anica ficou em silêncio por alguns instantes depois daquele meu convite. A respiração dela denunciava o avalanche de sentimentos que deviam chocar-se dentro dela. Quando falou, a sua voz saiu baixa, como se estivesse cuidando para que ninguém mais no mundo escutasse. Valdir, você sabe o quanto eu quero isso? Fugir com você. Fugir com você e ir embora daqui.
te dar um lugar na vida da Elisa que é tua, eu tenho certeza que é tua. E mais ainda, Valdir, me dar a chance de ser feliz. Mas sabe, Valdir, eu tenho medo. Medo do quê, Anica? Medo do Boris, você sabe. Ele é um homem... Ele é possessivo, ele é ciumento e ele também é violento. Eu tenho medo do Boris. Nessa hora que ela falou assim, o meu coração afundou no peito. Eu já desconfiava, claro. O tipo de homem que não sabe amar, só sabe possuir. Ele é frio, Valdir. Ele é calmo por fora, mas por dentro ele ferve. E quando ele me olha, não é de amor que ele me olha, Valdir, é controle. Ele me vigia até quando eu estou penteando o cabelo. E agora com a Elisa, então, piorou. Ele tem certeza que a filha é dele. Anda dizendo isso para todo mundo com alegria no circo, fala com orgulho. Ah, minha herdeira, minha filha, tudo dele é meu, como domínio. Ele diz que agora somos uma família e que nada vai nos separar. É disso que eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu quero fazer essa escolha. A minha escolha está feita, é do teu lado, Valdir. Mas eu tenho medo. Eu me calei por segundos. A imagem daquele homem de olhos apertados e sorriso torto me veio à cabeça. Era a imagem do Boris. Eu me lembrei bem da noite em que, encostado no meu caminhão, eu pronto já para dormir, ele se aproximou devagar, como quem vem para conversar. Mas, na verdade, naquela noite ele tinha apenas a intenção de me mostrar a pistola que ele usava na cintura. E ainda disse para mim: não, é para segurança daqueles que moram aqui no circo comigo. Portanto, Valdir, o caminhoneiro, aqui você pode dormir sossegado. Ele disse e sorriu. Mas era um aviso. E Anica sabia disso também. Valdir, como um homem desses, não dá para confiar. Eu sei que o sensato seria colocar um ponto final, terminar como gente grande. Sabe, terminar como terminam todos os relacionamentos desse mundo. Mas ele não aceitaria. Ele não ia me deixar em paz. E se soubesse que a Elisa então não é filha dele, meu Deus do céu, eu nem sei do que ele seria capaz, Valdir. A voz dela embargou. Ele seria capaz de qualquer coisa nesse mundo, Valdir. Eu fiquei em silêncio, mastigando a raiva, o medo e a minha impotência. Mas eu não podia me permitir fraquejar. Então, a fuga era de fato a única saída. Eu murmurei mais para mim mesmo. Ela tinha escutado. Ela respondeu. Só que a fuga precisa ser muito bem pensada, Valdir. Ela precisa ser perfeita, ela não pode ter nenhum equívoco, ela não pode ter nenhum erro. Certo, eu disse limpando as lágrimas. A gente só precisa decidir se é melhor durante o dia ou à noite durante o espetáculo. Anica não titubeou em me dar essa resposta. De dia é impossível, Valdir. Ele não desgruda de mim. Nem para eu vir à farmácia com o Ravel, que eu fiz isso agora, ele veio junto. Veio com o carro do circo e disse que volta em 15 minutos. Por isso eu estou sendo breve aqui com você, falando o mais rápido que eu posso ao telefone. Ele disse que ele vinha me buscar. Me deixou na porta e ficou esperando do lado de fora. Disse que não vai demorar para voltar. Ele sente, sei lá, que tem alguma coisa. Ele está desconfiado. Ele está muito desconfiado. Bom, na verdade, ele sempre foi desconfiado. Então tem que ser à noite, né? Eu falei com firmeza para ela. No meio do espetáculo. Quando ele estiver dentro do Globo da Morte. Sim, vocês que estão ouvindo a minha história, vocês sabem que é no momento em que ele está se apresentando no Globo da Morte que tudo acontece entre mim e Anica. Senti ela respirar mais fundo. É isso.
Eu acredito nisso, isso pode dar certo. Pode sim, eu continuei. Eu combino com você. Eu quero ficar com o caminhão vazio. Vai ser mais rápido e mais ágil para o caminhão. Eu te espero num canto do terreno, encostado no alambrado, ali perto dos geradores, onde faz mais barulho. Você vem com a Elisa no colo, entra, fecha a porta e a gente foge. A gente foge para ficar sempre juntos e para sempre, Anica. Você tem toda a razão, Valdir, você tem toda a razão. O meu medo é que se ele der por minha falta logo depois da apresentação, e aí, bom, aí eu já pensei nisso também, sabe, Anica? Aí entra o Ravel, o nosso amigo Ravel, a gente vai precisar dele. E quando Boris sair do globo da morte, suado, ainda em transe, e procurar por você, o Ravel vai estar lá. E ele vai dizer que você ficou mal, chorando, e resolveu ir embora. Que pegou um táxi na estrada e foi para a rodoviária. Sei lá, ele vai inventar uma história, ele é muito bom nisso. De repente você foi embora sentido Minas Gerais, que é um estado grande pra caramba, ele não vai te encontrar nunca. Sim, da forma como você está falando, eu também acredito que possa dar certo, sabe, Valdir? Mas na prática, né, a teoria é sempre diferente. É verdade, meu amor, você tem razão. Mas o Ravel é esperto, saberá como lidar com ele. Ele vai fingir surpresa, desespero, diz que tentou te impedir, que não teve como te alcançar, e depois o circo parte para outro canto e a gente para outro canto também, e vai dar tudo certo. Ela fica em silêncio por alguns segundos e então, pela primeira vez desde o início da ligação, eu ouvi esperança de verdade na voz dela. Valdir, você acha que a gente consegue, Valdir? Eu não tenho dúvida, Nica, porque quando a gente foge por amor, a estrada protege. E essa menina, essa filha que o destino nos deu, ela merece crescer longe do medo, num lugar onde o pai possa olhar para ela todo dia, onde você possa dormir em paz. Ela soluçou baixinho do outro lado e então respondeu ainda com firmeza. Tá, eu concordo com você. Então vamos planejar. Me dá 2, 3 dias no máximo. Eu vou conversar com o Ravel. Ele vai saber a hora certa de agir. E quando for, eu te aviso. Mas quando for, Valdir, vai ser de verdade. Sem volta. Sem arrependimento. Você me entendeu? É lógico que eu entendi. Eu tô pronto. Onde e quando você disser. O caminhão aquecido, o motor ligado e o coração batendo por você 1, 2, 3 mil vezes. Só que a nossa ligação nesse dia terminou de maneira abrupta. Eu ouvi apenas quando ela disse: "E o Boris chegou. Ele já está de volta", e desligou na minha cara. Eu vi que ela foi forçada a fazer aquilo. Ela havia me pedido 3 dias, no máximo, e foi exatamente o tempo que passou. Eu estava estacionado na cidade de Vera. Para quem não sabe, no Mato Grosso tem uma cidade chamada Vera. É uma cidade gostosa, pacata, pequena, que fica a 75 quilômetros de Sinop. Era perto, muito perto de Sinop. Sinop era exatamente onde o circo estava armado. 75 quilômetros, distância suficiente para dar vantagem na fuga, mas longe o bastante para deixar rastros confusos no rastro de um homem como o Boris. 3 dias antes de eu estar estacionado lá em Vera, 3 dias antes eu tinha ligado para o Bar Amadeus, num horário exato,
com o combinado, e Ravel atendeu o telefone já me esperando por mim. Tá tudo pronto, ele disse direto. Anica topou, mas o plano tem que ser executado com precisão, Valdir. Você tá me escutando? Aí ele passou os detalhes e eu ouvi tudo com o coração batendo nas têmporas. Eu sabia, era agora ou nunca. Na ligação anterior, a Anica mal teve tempo de se despedir de mim. Estava lá na farmácia com o Ravel e a pequena Elisa e teve que desligar na pressa. Valdir, eu tenho que desligar, o Boris voltou. Era assim, ele estava ligado nela 24 horas do dia. Ela desligou sem dizer mais nada e só aquele silêncio abrupto que me cortou feito navalha. Mas ali eu entendi tudo. Boris não largava do pé dela, nem para comprar remédio com o amigo do circo, o amigo inseparável. E vocês sabem, né? O Ravel, ele é homossexual, então não tinha por que ter ciúme nenhum do Ravel. Mas ele fazia questão, sabe, de levar, de buscar, de cronometrar cada movimento dela. Não era apenas ciúme, era controle, era medo. E foi por isso que a gente acertou que a fuga seria à noite, durante o espetáculo. Boris estaria ocupado demais girando no inferno do Globo da Morte e o ronco dos motores abafaria qualquer coisa. Agora, no telefonema que eu havia dado no bar Amadeus, o Ravel me contava todo o plano da fuga, nos detalhes, e a conversa que ele havia tido com a Anica. E na conversa, nos bastidores do circo, entre lona e cheiro de serragem molhada, a Anica foi firme. Ravel, eu vou mesmo fugir com o Valdir. É a única saída para eu ser feliz, Ravel. E era mesmo. A Ravel perguntou se ela teria coragem, e ela disse que sim, pela filha, pela própria vida, por ela, por mim, por nós, e porque ela me amava. Mas o plano exigia sangue frio. Ela precisava dar uma desculpa para não aparecer na hora do agradecimento final, aquele momento em que todos os artistas entram no picadeiro para acenar ao público. Então, disse ela para o Ravel. Ravel, veja, nós vamos combinar todos os detalhes. Eu vou dizer para o Boris que eu não vou entrar para agradecer ao público dessa vez, já que o número dele é o último, é o que encerra o espetáculo. E aí ele já fica no palco e entram todos os artistas para o agradecimento final. Eu vou avisar que dessa vez eu não irei, porque eu estarei rezando um terço para Santo Stanislau de Serapanol, que é o padroeiro da Polônia. É um bispo que morreu em defesa dos fracos. Meu avô rezava para ele quando as coisas apertavam. Ele é um santo muito poderoso, Santo Stanislau, lá da Polônia. Ravel estranhou, mas o Boris vai acreditar nisso? Ele não acredita em nada, Ravel. Nada. Ele vai achar tolice e vai me deixar em paz só por desprezo, mas vai concordar. Exatamente por isso, quando o espetáculo começasse na sexta-feira, ela fingiria que já estava em oração dentro do trailer. E enquanto Boris girasse com a sua moto enjaulado no globo, ela pegaria Elisa nos braços, sairia pelos fundos, atravessaria a parte de carga e caminharia até o meu caminhão, que estaria encostado na lateral do terreno do circo e já com o motor ligado esperando. 20 minutos de apresentação, mais 10 entre agradecimento do público e o tempo que o Boris levava para guardar a sua moto, tirar o seu macacão e se dirigir ao trailer. Ao todo, 30 minutos. Era tudo que tínhamos. Meia hora. E quando ele entrasse no trailer e desse pela falta da mulher e da filha, encontraria por lá o Ravel. E Ravel falaria com calma, quase que prevendo cada reação.
O Boris, entraria então o Ravel em ação. Boris, você precisa compreender a Anica. Boris, a coitadinha está doente. É uma depressão pós-parto. Eu sei que você não percebeu, mas a Elisa acabou de fazer 1 mês. E esse é o auge da crise. Ela não quis te contar, mas foi diagnosticada com depressão pós-parto. E ela me pediu ajuda. Pediu que eu te avisasse. Ela não queria te assustar. Ela me procurou dias atrás e disse que precisava de um tempo. E o plano dela é o seguinte: ela foi visitar o irmão dela, o Franek, lá em Campo Grande. Ela é muito próxima da cunhada, a mulher do Franek, a Estela, e disse que só quer ficar uns 15 dias por lá para se recompor, cuidar da cabeça, e depois ela volta. Ela volta com a cabeça em ordem e em paz, até para te oferecer um pouco mais de segurança e felicidade. Eu, então, ajudei a Anica nessa... Você não vai falar fuga, né? Não, eu ajudei a Anica nessa viagem. Eu chamei um táxi para ela enquanto você estava se apresentando no Globo, e ela não quis fazer cena, quis desaparecer em silêncio. Ela foi para a rodoviária, pegou o ônibus da Cruzeiro do Sul, tinha um noturno para Campo Grande, e ela deve estar quase saindo da cidade agora. A Ravel tinha ensaiado tudo e teria que manter a farsa, mostrar tranquilidade, contar a história do jeito certo. O nome do irmão Franek, da cunhada Estela, da empresa de ônibus, a Cruzeiro do Sul, tudo cronometrado. Eu, por minha parte, já tinha me dirigido para a região da cidade de Sinop. Lógico, não podia ficar na cidade de Sinop e correr o risco de ser visto por alguém do circo. Então, no início da semana, eu havia me instalado numa pousada simples na cidade de Vera. Falei que era caminhoneiro de passagem esperando carga. Ninguém desconfiaria. Combinei com o dono da pousada que eu passaria por lá ao final de semana. Já tinha uma cama e um berço improvisado, porque eu havia dito ao dono da pousada que depois eu iria buscar a minha mulher e a minha filhinha, um bebê pequenininho, e uma mala pronta com roupas de nenê que eu havia comprado seria presente para minha filha. Na manhã da sexta-feira, eu abasteci o meu bruto, chequei o óleo, testei os freios, deixei o motor limpo com um novo começo. Quando caiu a noite, eu liguei o motor do bruto e parti da cidade de Vera. Às 8 da noite, eu já estava em Sinop. Parei num posto do Trevo e dei um tempo. 9 da noite, eu fui para perto do circo. A região que o circo estava era erma e bem afastada assim do centro da cidade. Agora, de onde eu estava, dava para ver a entrada lateral do terreno do circo. Estacionei o caminhão ali, na posição estratégica, e fiquei esperando. Ninguém desconfiou. Afinal, caminhões e trailers sempre rondam circos. Eu só pensava nela. Ai, meu Deus do céu! Eu pensava na Anica, na coragem que ela teria de sair com a Elisa no colo, andando. Será que ela vinha devagar? Será que ela vinha correndo? Ela não podia chamar tanta atenção. Eu pensava também no tempo, o tempo que nós tínhamos. Os 30 minutos mais importantes da minha vida. Era o tempo entre a exibição dele lá no Globo da Morte, o agradecimento final com os artistas, o tempo dele guardar a moto, tirar o macacão e ir pro trailer. 30 minutos.
Olhei no relógio com o coração disparado. 9h15 da noite. Era a hora prevista, a hora exata, e não falhou. Foi como se o tempo tivesse esperado por aquele instante para se manifestar com toda a sua fúria. Eu ouvi simultaneamente o tic-tac acelerado do meu pulso, a voz inconfundível do apresentador do circo ecoando pelo alto-falante com aquela empolgação artificial de sempre, mas que naquele momento soava como um anúncio do juízo final. Respeitável público, é chegado o grande momento do nosso espetáculo, o ponto alto da nossa apresentação. Os irmãos romenos, Boris e Florim, vão cruzar com a própria morte dentro desse globo que nossos refletores mostram nesse momento. E aí entrou o barulho metálico do globo, os holofotes se acendendo como olhos gigantescos e vigilantes, e então o ronco dos motores das motos. A vibração dos motores das motos se espalham como um terremoto nos meus ossos. E foi nessa hora, naquela fração de segundo, onde o mundo parece suspenso no ar, que eu a vi. Anica! Ela veio correndo como se a própria vida a empurrasse. E atrás dela, Ravel, o amigo Ravel. Ele sim, segurando a Elisa no colo com firmeza e amor. Nunca na minha vida eu imaginei que eles seriam tão rápidos. O meu peito parecia explodir. Eu saí do banco do motorista e corri para o lado do carona, abri a porta com um impulso desesperado. Anica subiu como um raio. Ela era rápida, ela era artista de circo, equilibrista, ágil, magra, rápida. Como se aquele caminhão fosse a única salvação do mundo e da vida dela. A Ravel, ele não falou absolutamente nada, não dava tempo, não houve tempo, nem para os cumprimentos, nem para perguntas, nem para promessas. Ele apenas entregou a bebê nos braços da mãe. E foi ali, naquele segundo em que a criança passou dos braços dele para os dela, que tudo se calou por dentro de mim. Não dava para apertar a mão do Ravel, não dava para abraçá-lo. Só nos olhamos um segundo que durou uma eternidade. E então ela estava ali, Anica, dentro do meu caminhão, o meu caminhão azul. Agora não era mais sonho, não era mais memória, era real. Era ela e Elisa, minha filha. Elas estavam ali comigo, mas não haveria tempo para contemplações. Eu queria que houvesse, mas não dava. Não dava para ver aquele reencontro romântico, não dava, porque aquilo era uma fuga. Era preciso ir, partir e ser rápido. Então eu girei a chave, o motor do caminhão explodiu e respondeu de imediato. Seu ronco era encoberto pelo barulho ensurdecedor das motos girando no globo da morte. Um espetáculo lá fora e uma fuga aqui dentro. E eu pisei fundo no acelerador. As rodas se moveram com fúria. A lona tremulou atrás de mim. A lona do circo, eu digo. O caminhão estava leve, vazio, preparado para a fuga. Para fugir, ele precisava estar vazio para salvar, para começar uma nova vida. Anica abraçava a Elisa com força, o rosto dela tenso, os olhos atentos ao retrovisor e as laterais da estrada, como se o perigo pudesse saltar a qualquer canto ou de qualquer canto. Sua respiração era pesada, entrecortada. Eu também não conseguia falar. Meus olhos estavam embaçados, mas as mãos firmes ao volante. Saímos do perímetro do circo, cruzamos o portão lateral com o guarda distraído observando o espetáculo. E quando nós ganhamos a pista, quando finalmente os pneus rasgaram o asfalto com fúria, meu Deus do céu, ela falou, primeiro como um sussurro que transformou em clamor: pisa, Valdir, pisa, pisa, Valdir, corre, não pare, Valdir, vai fundo, pisa, corre. Eu pisei tanto que meu pé esmagou o acelerador como se fosse
o meu passado, como se fosse a minha culpa, o meu medo, o tempo perdido. E a estrada se abriu à nossa frente como um caminho sagrado. Nós iríamos fugir, já estávamos em fuga, mas o nosso destino era a cidade de Vera. A cidade que eu escolhi por ser, no meu entendimento, invisível naquele momento. Um lugar onde o mundo não iria nos alcançar, onde ninguém faria perguntas. Mas naquele momento, a estrada não levava só a Vera. Ela nos levava à esperança, ao recomeço. E enquanto o caminhão devorava os quilômetros, a Nica abraçava a Elisa como que se a protegesse do mundo, e eu dirigia com os olhos cheios d'água e o coração em brasas. A gente estava juntos, a gente estava vivos, e pela primeira vez eu estava inteiro. A fuga e o destino. E então eu peguei a BR-163, com o coração na garganta e a alma em combustão. Aquela velha pista simples que hoje todos dizem que está sendo duplicada. Naquele 1988, ela ainda era uma serpente estreita, sinuosa e solitária, rasgando o Brasil de norte a sul e o Mato Grosso, o do norte até o do sul, com suas promessas de progresso e seus perigos camuflados na escuridão da noite. Eu já conhecia aquela estrada como a palma de minha mão. Sabia dos buracos traiçoeiros, das curvas cegas, das entradas de fazendas sem placas, mas agora eu não era mais só um caminhoneiro em rota, eu era um homem em fuga. E aquilo fazia tudo parecer diferente, mais estreito, mais urgente, mais vivo, mais adrenalina. A Nica, ela tremia ao meu lado, seus olhos pediam pressa, seus lábios gritavam por salvação. Pisa, Valdir, pisa, corre, Valdir, você tem que ser rápido, mais rápido, Valdir, vai. Eu não interpretei aquilo como cobrança, não, jamais. Era puro desespero, era o medo se expressando em palavras. E eu entendia com todo o meu ser. Eu também estava em pânico, eu também tremia por dentro, eu também queria que aquele caminhão voasse. Ah, se ele pudesse voar! E depois de uns 15 minutos de fuga, acelerando, e já com a boleia engolindo quilômetros entre Sinop e Vera, eu respirei fundo. Pela primeira vez eu tentei acalmar o meu pulso, a minha pulsação. Eu queria olhar para ela. Eu precisava olhar para a Nica. Eu queria, além dela, eu queria ver a minha filha. Eu queria olhar para a Elisa. Chega mais perto, Nica. Vem aqui para o meu lado. O banco do Bruto era inteiro e sem divisões. Uma espécie de sofá de couro ressecado, polido pelas horas e pelos corpos que por ali passaram. A Nica, então, ela foi escorregando, se inclinando devagar, se jogando assim na lateral esquerda dela para o meu lado. Seus movimentos eram doces e nervosos ao mesmo tempo. E quando ela finalmente se encostou em mim, segurava Elisa nos braços como quem carregava o mundo. Ah, bebê, ah, Elisa, aquela menina parecia um anjo desenhado com traços delicados pela própria esperança. Ela não chorava, vocês acreditam? A Elisa não chorou em nenhum momento, não se movia, apenas existia. Suave, silenciosa, como se soubesse que precisava naquele instante ser forte e contribuir com o pai e com a mãe dela. A Nica me mostrou a neném com os olhos úmidos, mas com um brilho que jamais eu irei esquecer, e me disse com a voz embargada: é ela, Valdir, a nossa menina, é ela, Valdir. E eu então abaixei os olhos por uma fração de segundos, tentando gravar cada detalhe do rostinho dela. A boquinha rosada, o nariz afilado, os olhos fechados como quem sonha um sonho melhor. E foi neste instante, neste momento, nesse breve instante, que tudo aconteceu. Do nada, do absolutamente nada, na minha frente,
uma vaca. Uma vaca enorme, imensa, prenha, a pelagem clara, chifres pretos que refletiram o farol por um segundo, como dois punhais brilhantes cravados na noite. Ela surgiu na minha frente como uma sentença cruel de morte. E não houve tempo, não houve chance. Eu tentei frear, gritei e senti Anica se enrijecer ao meu lado. E eu escutei o impacto. E o mundo explodiu. O corpo da vaca atravessou o para-brisa e veio parar dentro da boleia do caminhão como se quisesse nos engolir. O barulho foi seco, metálico, doloroso. Lembro apenas de um clarão, de um cheiro forte de sangue e óleo queimado, e do silêncio que veio logo em seguida, e um silêncio que parecia eterno. Trevas, a escuridão, e eu apaguei. E quando o apaguei, foi como morrer sem ir embora. Só recobrei a consciência 11 dias depois. 11 dias que eu fiquei de novo entre a vida e a morte. 11 dias sem saber onde eu estava, quem eu era, o que havia sobrado de mim. E quando finalmente eu abri os olhos, eu desejei nunca mais ter acordado, porque ali, no frio dos lençóis do hospital, na crueza das palavras que me disseram, eu soube o que nenhum homem está preparado para saber. Anica havia morrido no acidente. A minha equilibrista, a mulher que desafiou o destino, a mulher que desceu do alto da corda bamba para caminhar ao meu lado. A vaca esmagou seu corpo com uma violência brutal. Os médicos disseram que ela morreu no local, que não houve dor, que foi rápido, que ela nem viu morrer. Mas eu duvido porque a dor que eu senti não foi rápida e nem nunca será. Não tenho medo em afirmar que foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Mas e a Nenê? E a Elisa? A Elisa, por incrível que possa parecer, ela sobreviveu milagrosamente. Talvez, e de acordo com a explicação dos próprios médicos, por ser tão pequenininha, talvez por ser feita de luz, ela escapou com algumas escoriações leves, como se o universo dissesse: ainda há uma parte dela aqui, uma parte da Anica aqui. E eu chorei. Chorei como nunca chorei na minha vida. Eu que havia passado aqueles 11 dias inconsciente, em coma, teria uma vida inteira para chorar dali para frente. Chorei por amor, por perda, por culpa, por sentimento de culpa, pela ironia absurda de um destino que me deu e me tirou tudo quase no mesmo segundo. Aquele era o segundo acidente grave da minha vida, e os dois aconteceram num intervalo de menos de 11 meses. Logo eu, que nunca havia batido o meu caminhão, nunca, sofri 2 gravíssimos acidentes num período um pouco maior de 10 meses. Mas esse segundo acidente, esse segundo foi devastador, porque dentro da boleia comigo estavam os 2 grandes amores da minha vida. A Anica, que não teve chance, a Anica que morreu, e a Elisa, ela que eu acreditava ser a minha filha, que sobreviveu
por um milagre, graças a Deus. E naquele leito de hospital, entre tubos, remédios, lembranças, eu soube, não importa o quanto o mundo avance, o quanto as estradas se alarguem ou os motores se aperfeiçoem, nenhum asfalto é largo o bastante para caber tanta dor. Feridas que ainda não cicatrizaram, porque as notícias tristes não terminaram por ali, não. Eu ainda estava no hospital, entre aparelhos, lembranças cortantes, quando eu fiquei sabendo que a minha família, a família da minha ex-mulher, até meus filhos, haviam se virado contra mim. Cris e Daniel, meus filhos, disseram que eu havia envergonhado a eles e toda a família. Afinal de contas, que espécie de homem eu era, afinal? Um pai, de acordo com eles, um pai que abandona a família para fugir com uma artista de circo, mas uma mulher casada e mãe de uma criança que, para eles, nem minha era. Que espécie de homem era eu? Então eu virei o vilão do enredo, o próprio canalha, a vergonha da família, assim considerado. Até a minha ex-sogra, aquela que tantas vezes me recebeu com café fresco, bolo de fubá, passou a me olhar com outros olhos, olhos frios e julgadores. Ninguém quis entender o meu lado, ninguém quis ouvir meu coração. E tudo isso, é claro, encontrava respaldo no que havia acontecido no circo no instante exato da nossa fuga. Sim, porque enquanto eu, Anica e a pequena Elisa avançávamos pela BR-163, acelerando como se fugíssemos do próprio destino, lá no circo, o Ravel, o fiel companheiro, o fiel amigo, o fiel com o qual combinamos, ele entrava em cena com uma atuação da vida dele. Boris, ao notar o sumiço da mulher e da nenê, ele ficou transtornado. E ele começou a gritar, a quebrar coisas, a procurar respostas embaixo das lonas e dentro dos trailers. E foi então que a porta de um trailer se abriu e dele saiu o Ravel. Lá estava o Ravel, com a calma ensaiada e o discurso pronto. Boris, você precisa compreender, eu sei de tudo que houve com a Anica, ela está mal, ela está passando por uma crise terrível de depressão pós-parto. Ela foi para casa do irmão, dela, lá em Campo Grande, e vai ficar uns 15 dias por lá, mas depois ela vai voltar bem. Bom, ele fez exatamente o que tinha sido combinado. E a mentira foi servida quente, mas com precisão. E por mais incrível que pareça, o Boris acreditou. Acreditou piamente em tudo que dissera o Ravel. Ainda chamou o Ravel para subir na garupa da sua moto e disse que iriam juntos até a rodoviária lá de Sinop para tentar alcançar o ônibus que, segundo ele, a Anica havia pegado. Foram. Chegaram, procuraram, mas, lógico, não encontraram ninguém e nem poderiam. Mas Boris era teimoso, era intenso. Quando ele queria uma coisa, ele queria para valer, ele queria demais. Quando odiava, ele odiava. Tudo nele era intenso, tudo nele era muito forte. Mas quando ele queria para valer. E resolveu tomar a estrada, o Boris. A mesma BR-163, só que o destino, e talvez a mão de Deus, quem sabe, fez com que ele escolhesse o lado oposto ao que tomamos. Foi para a esquerda, nós fomos para a direita. Na moto, com o Ravel na garupa, Boris acelerou como um condenado, isso a mais de 160 por hora. Tentou parar 2 ônibus e conseguiu pará-los. Interrogou o motorista, vasculhou passageiros, mas ninguém ali era Anica e nem ali estava a Elisa. E depois de quase 1 hora de buscas cegas, sem rumo, Ravel conseguiu convencê-lo a parar e a voltar.
e aceitar que talvez não houvesse mais o que fazer. E foi no retorno, na entrada do trevo de Sinop, que tudo mudou. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estava parada no acostamento. Boris foi abordado. Documentos em ordem. Mas então, num comentário despretensioso, o policial falou: "Nossa, aconteceu um acidente feio ali adiante no caminho para Vera. Um caminhão bateu com uma vaca prenha. A vaca estava solta na pista e a vaca acabou indo parar dentro da boleia do caminhão. A mulher do caminhoneiro morreu na hora. O motorista foi levado para o hospital. Tá mal lá no hospital. Mas teve um milagre, gente. Uma bebezinha, uma menininha, saiu viva, sem qualquer arranhão. Um nenezinho que tem coisa de mês." Foi aí que tudo ruiu. A Ravel, quando ouviu essa explicação do policial, não se conteve e soltou um grito rasgado vindo do fundo da alma: Meu Deus, foi a Anica e a Elisa." O Boris, ao ouvir, arregalou os olhos e não precisou dizer nada. Girou o guidão, acelerou a moto e partiu como um raio em direção ao local do acidente. Chegaram rápido, porque na sua garupa permanecia o Ravel. E a cena ainda estava ali, como um pesadelo esculpido na realidade. O caminhão, a frente do caminhão destruída, a boleia aberta como uma ferida. E o corpo de Anica, coberto por um lençol, aguardava a chegada da polícia técnica, da perícia mato-grossense. Boris gritou. Foi a vez do homem chorar, o homem rude, o homem possessivo, o homem agressivo. Foi a vez dele chorar. Boris gritou, caiu de joelhos e queria saber da filha. Onde estava Elisa? Onde? Foi levada para o hospital, disseram. Ela está bem. Dizem até que já mamou. Um milagre. A menina está viva e está bem. E o caminhoneiro também está no hospital, está na UTI, mas ele está mal, viu? Boris não entendeu. Um caminhoneiro? Quem? Por quê? Que carona era essa que a Anica pegou para ir para Campo Grande? Por que não foi de ônibus? Por que com um caminhoneiro? Ele não sabia que aquele caminhão azul fosse meu? Ele conhecia apenas meu antigo caminhão, o vermelho. Esse sim, foi com esse que eu dei carona para as coisas do circo e até para a mulher dele quando a nossa história começou. Só que o meu novo caminhão, aquele que veio depois do acidente que eu sofri, esse ele nunca tinha visto. Seguiram para o hospital, o Boris e o Ravel. Primeiro, o Boris no hospital viu a Elisa. E aí ele viu e comprovou, a menina estava viva, tranquila, sendo cuidada com carinho, e os seus olhos se encheram de lágrimas. Foi um alívio momentâneo, mas logo veio a sombra da dúvida. Foi então que ele pediu para ver o caminhoneiro. Quem era o caminhoneiro? Estava na UTI, não estava bem, estava mal. A Ravel engoliu em seco. Sabia que o momento da verdade havia chegado. Ele estava junto do Boris. Foram juntos. Entraram na UTI. Eu, mesmo com o meu rosto inchado, costelas quebradas, feridas visíveis, uma fratura no crânio, ainda era eu, o Valdir. E naquele instante, o Boris, quando me viu e me reconheceu, entendeu absolutamente tudo o que se passava. 10 meses de desconfiança, 10 meses de silêncio, olhares, ressentimentos velados, tudo se confirmou diante dos seus olhos. Anica, de fato, havia se apaixonado pelo caminhoneiro, conforme ele temia, conforme ele desconfiava. E Ravel, o maquiador, o amigo, tinha sido cúmplice, também tinha sido um traidor.
Boris me encarou com fúria, mas não disse nada. Virou-se. Ravel foi atrás, não devia ter ido, mas ele foi atrás. O Boris já decidido, e lá fora, junto à moto, ele abriu a bolsa lateral, pegou a pistola que carregava. Ele estava cego de ódio, de raiva. Traidor! Gritou. Traidor! Gritou outra vez, antes de puxar o gatilho. O primeiro tiro acertou o ombro esquerdo de Ravel. Ele caiu, gritou, tentou se proteger. Boris disparou de novo, errou. Mais um tiro, errou outra vez. Ravel, sangrando, se arrastou de volta até o hospital e conseguiu entrar antes que Boris acertasse um outro tiro nele. E ali, já dentro da emergência, foi socorrido. O caos havia se instaurado. Enquanto ele era socorrido, eu fiquei sabendo que Boris ainda tinha conseguido fugir do flagrante com a moto dele. Sumiu, desapareceu como um vulto na noite. E o pior foi o que veio depois. Quando essa história toda se espalhou e foi contada, e como sempre, no circo as histórias correm como fogo em palha seca, a minha reputação foi completamente destruída. E tudo isso, absolutamente tudo, aconteceu enquanto eu, ainda de olhos fechados, respirava com a ajuda de aparelhos, alheio ao vendaval que minha ausência deixava. A vida naquele ponto parecia uma lona rasgada, um espetáculo interrompido e um amor despedaçado. E no meio de tudo isso, uma menina viva, Elisa, a única luz que ainda sobrava. Mas essa história ainda não chegou ao final. Há um capítulo decisivo. Um capítulo que irá surpreender a todos vocês. E o convite está feito. Fique aqui no nosso canal e ouça o capítulo final da fantástica história narrada por ele, Valdir Muniz, o caminhoneiro, aquele que afirma: eu vim buscar a mulher da minha vida. Não perca o capítulo final, quando essa frase ainda será dita: eu vim buscar a mulher da minha vida.